destruição muito grande, opressão muito grande, de manutenção do mundo com as desigualdades que está muito grande, né, de toda essa casta de cientistas que manipulam a informação e o poder e acabam veiculando notícias, formas de ver o mundo extremamente perversas, né, se a gente pensar assim. Então a ciência em si não é ruim ou boa por causa disso, né, mas como ela se contextualiza também como uma empresa humana, com todas as contradições que o gênero humano tem. Eu vou começar pelo último. Claro que a religião não é apenas um sistema de poder e manipulação. Toda instituição humana é um sistema de poder e manipulação. Todo que se institui gera poder, gera símbolos e gera perspectivas de controle da ação. E, por supuesto, de domesticação. Isso não quer dizer que todos esses mesmos fenômenos que se instituem não se expressem em um conjunto de pessoas como valores autênticos que ayudan ao desenvolvimento espiritual, porque a espiritualidade real está na religião, está na moralidade, está na política, está na ciência. Por exemplo, esse modelo de ciência que tu fazes, eu que estou criticando, tem 30 anos. Ou seja, eu sempre me opus a esse modelo de ciência hegemônico, manipulador, elitista, e por isso existe a epistemologia qualitativa. E aliás, existe porque no logré encontrarme ni na fenomenología, ni logré encontrarme no análisis do discurso, ni logré encontrarme nas formas que na época aparecían como alternativas da psicología frente a un empirismo galopante do positivismo. E hoje, por exemplo, em muitas das faculdades de psicologia, nós geramos mais ignorância do que saber, porque o saber é a interrogante sobre os problemas, não é a afirmação conclusiva sobre os problemas. Então, o que eu te falava, Mauro, é que, por exemplo, se eu for a usar um recurso, me gostaria que estivesse menos carregado de símbolos. Não quer dizer que o símbolo seja ruim, mas quer dizer que a forma em que nós nos vinculamos com um sistema de símbolos é o resultado da nossa história e de nosso posicionamento frente à vida. Não vayamos a cair no erro de pensar que existe uma forma privilegiada de símbolos que estão nas mãos minhas, porque aí sim, então, já a discussão é complicada, é impossível a discussão. Em relação aos diferentes níveis de consciência, eu sinto que o conceito nunca esgota o problema que o conceito pretende significar. Portanto, os jogos de conceitos são legítimos. Inclusive, eu sempre falo, dentro do contexto de meu grupo de trabalho, eu não quero que vocês repitam o que eu já falei. Eu quero que vocês gerem significados com essas categorias. Porque a mim o que me interessa na minha linha de pesquisa é que os conceitos fundamentais ganhem capacidade para significar novos fenômenos lá onde ainda a linha não chegou na sua pesquisa. E isso é o que é interessante. Eu sinto que, evidentemente, não tenho nenhuma resistência a pensar que um estado de transe possa emergir o sujeito. Só que não sei se precisará uma reconceptualização ou outra definição. Pois, por exemplo, eu não identifico sujeito com agência. Agência é apenas um aspecto do sujeito, porque a psicologia norte-americana, incluindo algumas versões da psicologia cognitiva, eliminaram o sujeito e colocaram o conceito de agência mais dependente da ação. E o interessante é que tem um conceito de sujeito é que traz a ação uma síntese em termos diferentes, um recorte de uma biografia vivida em um momento de concreção. Porque nós, em cada momento de nossa vida, somos uma síntese, uma configuração de uma história que teria que ser compreendida, o qual é muito difícil, porque escapa de nossa representação. E por isso que o desafio epistemológico é produzir de uma maneira interpretativa, construtiva, não acompanhando o nível declarativo do outro. Eu sinto que, na medida que se avance neste processo, evidentemente que esse é um cheque para as categorias,
para o desenvolvimento das categorias. Por exemplo, na minha definição do sujeito, a reflexividade tem um peso extraordinário. Por quê? Porque é uma grande ferramenta de nós que desafortunadamente não abunda. Porque temos gerado um modelo de ação do homem irreflexiva, que é um modelo da massificação. E, porém, eu sinto que a ciência não deve recusar nenhum tipo de desafio. Eu penso que para nós, todo que é um fenômeno humano tem que ser passível de produção de saber. Eu não preciso procurar em outras instâncias, embora que cada quem é livre de procurar na instância que quiser. Ok, então vamos fazer uma primeira rodada de 3 perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta inicialmente? Perguntas ou intervenções, pode ser alguém que queira se posicionar. Por favor. Mas eu acho que vocês estão falando de duas coisas completamente diferentes. Eu entendi o posicionamento dos professores completamente diferente do teu. Eu realmente não vi. Eu acho que a consciência, quando tomada, o pessoal da yoga, que é o que eu conheço como uma interpretação no estudo da religiosidade de uma forma mais ampla, ele situa a consciência anterior a esse surgimento do indivíduo. O indivíduo é a identificação, né? Então eu acho que o estado de transe é uma coisa e o que o professor estava dizendo é outra. É isso que eu não consegui casar. Pois é, esse é o nosso problema aqui mesmo. Esse é o problema. Por quê? A leitura que o senhor traz, né, de que a consciência é anterior ao sujeito, de uma certa forma é a leitura que a própria fenomenologia traz. E que alguns cientistas, como o Capra, né, se tivesse um campo de consciência anterior, que nós poderíamos dizer aqui a religião, ou seja, ela se reflete no indivíduo, através da identificação, ele produz conhecimento, mas esse campo ele é muito mais amplo do que o indivíduo, aonde o professor citou. O professor citou exclusivamente o indivíduo. Você tentou ampliar isso, e eu acho que esses estados de consciência podem ser bem mais amplos do que o que está sendo o que o professor levanta. Por isso que é um problema, mas exatamente esse que é o problema, porque existe uma tradição, e se você pegar e ler, por isso que eu citava aqui o Sartre, né, quando ele vai falar de uma consciência que é anterior à própria noção de eu, né? Uma consciência que ela conhece, e aí entra um certo idealismo de uma forma pura, como as coisas aparecem. Isso tem muito a ver com o misticismo oriental, de uma certa maneira. Pode o pessoal da filosofia querer me crucificar se eu falasse isso, mas é verdade, né? Você estuda as filosofias indianas, você vê esse paralelo. Mas o problema é exatamente esse, porque a noção de sujeito está associada com uma noção de consciência. E quando existe esse tipo de alteração, que o transe vai se caracterizar muitas vezes por vários tipos de alteração. Por exemplo, a alteração da sua noção de espaço. Toda a produção de sentido e de referência de espaço que você tem se altera no transe. A alteração de corpo. Você vê que a pessoa às vezes pode fazer coisas em transe que habitualmente ela não conseguiria fazer no estado normal. Os atletas, como o professor citou aqui, fazem muito isso, né? Os yogis fazem isso, né? A alteração de tempo. A pessoa pode estar aqui ao mesmo tempo, ela está vivendo uma situação do passado dela, que está na produção imaginária, por exemplo, né? Então, esse conjunto de alterações, elas trazem o que tradicionalmente vai se chamar de inconsciente. Mas o que a gente observa é que toda essa capacidade de intenção, de agenciamento, de reflexividade, como o professor falou, ela aparece aí também nas pessoas. Por isso que o nosso questionamento é que o estado de transe, ele também proporciona de alguma maneira, sim, a emergência do sujeito. Só que isso é um problema conceitual muito grande. Por isso que o seu estranhamento faz todo sentido, né? Porque, de fato, a gente tem um problema muito difícil conceituar esse tipo de experiência, né? A própria subjetividade humana, ela não é uma coisa fácil de você atribuir conceitos a ela, né? Porque, como ele levantava, o conceito ele não esgota o problema que ele se dispõe a tratar. Então sempre fica para poder ser enriquecido e ser desenvolvido mais adiante. Quer comentar?
eso quiero lembrar, eso depende de un posicionamiento teórico. O sea, haya a consciência uma entidade a priorística. Realmente ese no es un planteamiento de la fenomenología, Mauro. O sea, Husserl es un materialista, acusado de idealista pela idea de intencionalidade da consciência, que para Husserl o objeto não se devela fora da intencionalidade da consciência, mas não é que a consciência é uma entidade que transcende o ser. Em Husserl isso não acontece. O meu problema é que eu acho que ela não está concentrada no indivíduo. Bueno, esa es su posición, ese es su posicionamiento. Claro que hay actos de conciencia grupal, existe subjetividad social. Y otro pensador que quiero reivindicar es a Sartre. O sea, Sartre postula: a existencia precede a esencia. O sea, nunca tengo una esencia antes de la existencia. Y eso está clarísimo na crítica à razón dialéctica, que possivelmente é a obra mais contundente de Sartre. Então, quando a gente discute na ciência, não podemos levar uma discussão mais filosófica. Claro que tem escolas que defendem isso que o senhor está colocando, tem escolas na filosofia, sobretudo as escolas do idealismo clássico, verdade? Agora, quando nós vamos a falar de estados que trascendem a pessoa, não temos por que fixar-nos ao termo consciência. Existem processos de subjetivação social, verdade? O próprio Jung tentou apresentar isso através da ideia de inconsciente coletivo. Então existe uma multiplicidade. Não é o conceito e a sua fixação que nos vai resolver o problema, é colocar os elementos que estão em debate. E segundo os elementos que estão em debate, você usa os conceitos. Tá bom? Nós temos uma pergunta de um colega que está na Colômbia assistindo esse debate. Você pode traduzir, por favor? Bom, é uma pergunta do professor José Fernando Patindo, que está conectado com a gente desde Cali, na Colômbia. E é uma pergunta para o professor Maurício. Existe já, desde a sua posição, alguma plataforma epistemo-ontológica consolidada que permita entender alguns fenômenos que se produzem em situações de transe e hipnose e que não podem ser explicados a partir de uma visão materialista de ciência, a qual usualmente pensa o ontológico desde dimensões como a consciência racional, a cultura e a ação da pessoa? E nessa perspectiva, é possível fazer uma ciência desses fenômenos indo além da militância ideológica religiosa? Bom, então, respondendo, curto e grosso, não existe essa plataforma da qual você pergunta, né? Primeiro porque, se nós pensarmos, isso é uma questão que o próprio professor Gonzalez traz, né, nos seus livros, a própria dimensão ontológica da psicologia já é problemática, né, porque foi um tema sobre o qual a psicologia desenvolveu-se muito pouco. Grande parte dos problemas que nós temos vem pela ausência da definição ontológica do que seja a psique. Isso é um problema. Quando você parte para uma discussão ainda mais problemática em termos conceituais, como levanta, por exemplo, Isabelle Stangers, que é uma grande filósofa, ela tem um texto chamado O que a hipnose nos obriga a pensar, né, que é um texto que destrói assim, as teorias que discutem a hipnose de ponta a ponta, né? Mostra que realmente não existe isso, e aí nós entramos por várias questões, né? Uma maneira de pensar isso, porque é um tema que ele sempre foi problemático em termos ideológicos no estudo científico. Quando você estuda a história da hipnose, por exemplo, do magnetismo, você vê a dificuldade de várias questões que estavam implicadas para que esse estudo fosse aprofundado, né? Então, a resistência que existe na academia, ela não é gratuita nesse sentido. Você vai ter questões epistemológicas, sociológicas, muito fortes nesse ponto. É possível entrar nessa discussão sem um militantismo religioso? Não tenha dúvida que sim. Eu creio que Fernando falava uma coisa muito importante ainda há pouco, que espiritualidade não é uma questão de religião especificamente. Você pode ser um cientista espiritualizado. Einstein tinha toda uma visão de Deus a partir da física, né? É uma pessoa crente nesse sentido. Só que não é o Deus velhinho de barba branca, que fica sentado nas nuvens jogando raio aqui embaixo, né? Muita gente acredita nisso.
Então, eu creio que sim, que é possível, porque a atitude de conhecimento, ela não depende de um sistema em si. Você pode falar de pessoas que tenham uma ideologia religiosa, você pode falar de pessoas que têm uma ideologia extremamente opressiva na ciência também, que impede, inclusive, o próprio desenvolvimento da própria ciência, né? Dá um tiro no pé. Agora, o que a gente levanta nesse sentido é que, por vários tipos de razão, e principalmente a partir do surgimento da ciência, do surgimento da psicologia, e dos embates que existiram entre as instituições que representavam esses saberes, grosso modo, ciência e igreja, houve uma celeuma muito grande e que dificulta bastante o estudo de experiências espirituais, se é essa a pergunta que ele está levantando, né? Então, esse tipo de problema, ele mostra que, assim, a questão, quando um cientista se dispõe a estudar um campo, ele nunca vai com a cabeça vazia. Ele sempre vai levando as instituições as quais ele representa de uma certa forma, né? E como as representa, como ele é subjetivo e dá sentido a elas. Por isso eu creio que sim, né? O que a gente tem tentado desenvolver aqui é nesse sentido, né? Inclusive trabalhos que têm sido publicados, as nossas dissertações de mestrado que passam por aí também, algumas delas, né? Mas a gente pode falar que, apesar de ser um tema extremamente estudado na psicologia, é um erro achar que a psicologia e a psiquiatria nunca se interessaram por isso. Eles talvez sejam um dos temas mais problemáticos. Tanto o estudo da hipnose, do transe, quanto o estudo das experiências espirituais. Só que a discussão do porquê disso já vai uma tese, né? Só para lembrar uma coisa, nessa dicotomia ciência-religião, tanto a religião quanto a ciência mataram a espiritualidade. No século XIX, vamos lembrar que Giordano Bruno, que era um religioso do Renascimento italiano, verdade? E que o que queria precisamente era gerar uma visão da natureza espiritual, colocando o princípio de que Deus não estava no além, mas estava na natureza, foi queimado na fogueira. Então, a igreja, é uma coisa, inclusive uma coisa é falar de religiosidade e outra da igreja. Por isso eu adorei quando o Papa Francisco falou: quem é a igreja para julgar a espiritualidade do homossexual? Porque a igreja substancializou a espiritualidade em um conjunto de comportamentos hegemonizados pelo pensamento religioso. E esse foi um acto eminentemente repressivo. Ok. Bom. Professor, eu queria só fazer um pouco, relembrar um pouco que o professor Pierre Klein, que é um psicólogo também muito famoso, escreveu um livro um pouco já, né, quase 70 livros. Nos últimos 20 anos dedicou uma pesquisa de transcomunicação. Escreveu 2 livros do efeito, o Fenômeno Magenta e Os Anjos Falam. Não sei se é de conhecimento de todos, mas conta ali de Leduc, Pierre Klein e Roberto Crema, né? E no final de vida do Pierre Klein, que eu acompanhei bem de perto, ele realizava na própria casa dele esse fenômeno de transcomunicação. Então, isso está registrado em 2 livros, todos esses aspectos fenomenológicos que eles viveram durante 20 anos de pesquisa. Acho que seria muito interessante também, no segundo momento, a gente ter a oportunidade de convidar o professor Roberto Crema, que acaba de voltar de um doutorado em São Paulo, País 4, levando, inclusive, esse tema também. Eu acho que enriqueceria bastante o debate, poderia trazer mais coisas para realizar também nesse sentido. Existe um ponto muito importante nesse que você está levantando, que é o seguinte: a história do estudo parapsicológico que você levanta é uma história muito cruel, extremamente cruel. Por quê? Porque quando a gente fala de um ser na ciência, um ser que existe na ciência, por exemplo, o elétron pode ser um ser, né? A molécula de cloreto de sódio pode ser um ser, uma onda energética pode ser um ser, um pensamento, uma produção subjetiva pode ser um ser. Nós estamos falando de que esse ser existe dentro e para determinados dispositivos. E um dos problemas que houve, você está falando em transcomunicação, que é um processo bem parapsicológico nesse sentido, né?
Um dos problemas que houve nesse sentido é que, muitas das vezes, quando esses dispositivos que falam da matéria são usados para esse outro tipo de realidade, você tem problema. Muitas vezes você está trabalhando com coisas bastante inconclusivas. Então eu creio que, no meu entender, o que é importante é a gente pensar como que esses seres que respondem a outros saberes e dispositivos, eles podem ser pensados em termos de uma investigação. O que eu acho mais interessante nesse ponto hoje é o estudo da etnopsiquiatria, de francesa também, que eles têm desenvolvido o tipo de pergunta que você pode fazer. Você não vai perguntar se existe ou não, pura e simplesmente como isso aqui existe. Mas você vai entender as condições de existência dentro de determinados dispositivos e tecnologias que são gerados nos seus seios culturais específicos. Eu creio que a discussão ela passa mais por esse ponto. Esa es a base da teoría da subjetividade. Maurício, eu queria colocar uma pergunta para você, que ainda não fica clara para mim a sua possibilidade de lidar com a ideia da emergência do sujeito, ou como que o sujeito em transe, da forma como você coloca, ele emerge na condição de sujeito. Eu tenho para mim uma definição que eu guardo para mim de sujeito, é aquele que em determinado momento é capaz de gerar processos de subjetivação que o fazem encontrar caminhos alternativos para determinados conflitos que ele vivencia. Ou seja, ele tem consciência que não é uma consciência é uma consciência da processualidade da própria produção subjetiva. Não é um controle da produção subjetiva, e muito menos um controle intencional, porque não há essa ligação direta, mas ele tem alguma consciência ou reflexividade sobre a sua própria processualidade de produção subjetiva. E é aí que acontece a emergência da condição de sujeito. Como é que isso acontece nessa tua visão do transe, onde ele não tem essa reflexividade que o professor Fernando estava colocando e que é um ponto tão importante na definição de sujeito dele? Tem sim. Ele tem sim, no transe. O que, assim, para mim, essa discussão não está clara ainda não. Esse é um ponto de pesquisa que a gente tem levantado, porque ele é extremamente complexo e, por várias razões aí, históricas, culturais, ele não foi muito desenvolvido, não. O que a gente observa é que o que geralmente nós chamamos inconsciente pode ser associado com alguns tipos de fenômenos. Por exemplo, existem fenômenos muito automáticos. Você vê uma redução que a pessoa, entre aspas, consegue em transe da sua pressão. A gente vê isso na hipnose. Ela reduz o tipo de pulsação que ela tem na dor e aquilo altera a dor dela e às vezes a dor some naquele momento. Isso está ligado, vamos falar assim, bem grosso modo, a algumas dimensões automáticas do nosso corpo e da nossa psique, e aí não necessariamente subjetividade, que é uma discussão forte e que está presente. Existe uma outra dimensão que aí nisso vários autores já desenvolveram bastante, que você vê da produção simbólica no inconsciente de sonho. A pessoa ela te relata um sonho, ou uma situação de transe, que ela vê um bicho, uma situação específica que aparentemente não tem nada a ver, e aquilo gera depois toda uma processualidade para ela, de fazer sentido na vida dela. Você analisar até de uma forma pragmática. Mas existe uma outra dimensão que ela remete a uma tradição renascentista europeia chamada duplo, de dédoublement, que é o quê? Todos nós somos seres duplos. Então, de alguma maneira, o estado de transe poderia permitir uma emergência, vamos falar assim, alternativa desse sujeito, com intenção.
com agência, com capacidade de reflexividade, com capacidade de geração de sentido, que o sujeito habitualmente não tem consciência disso. E às vezes com conhecimentos e potencialidades que no estado habitual ele não possui. Pesquisando essas 3 tradições é que a gente está falando nesse sentido. Nos 2 primeiros casos eu não veria necessariamente o sujeito, não. Nesse terceiro eu veria sim. Então existe, quando você fala, ele tem uma certa consciência da sua processualidade, mais ou menos, porque grande parte dos processos de configuração que ele desenvolve, ele não tem consciência. E o que é muito interessante, nos casos de personalidades múltiplas, né, que relatados pelo Morton Prince, no começo do século, e os estudos que o Milton Erickson fez, é que esse ser que aparece, que emergia no transe, ele tinha muito mais consciência de determinados aspectos da vida da pessoa, né, digamos, do sujeito dominante nessa história, do que a própria pessoa, né? Então ele às vezes aparecia como alguém que ajudava, falava para o terapeuta, disse, olha, tem que cuidar disso, disso, porque ela não está prestando atenção, né? Então toda essa discussão agora, de fato, o seu incômodo faz todo sentido. Por quê? Porque a gente está no começo de uma discussão que ela é muito ampla e muito difícil. Então, para mim, ainda muita coisa não está clara. Mas para a gente começar a pensar, eu pensaria nesses 3 tipos de processos que são associados na psicologia com o que a gente chama de inconsciente. Então, eu vou passar para o professor Fernando e logo nós passaremos para outro módulo, tá, gente? Eu acho isso que estava colocando Maurício importante, porque se nós partimos que as configurações subjetivas da própria ação do sujeito estão além da representação do sujeito, evidentemente que a consciência tem uma fragilidade, que é precisamente a diversidade de registros que escapam do foco que o sujeito tem no momento da ação consciente. Eu não duvido que tanto a hipnose como determinadas formas de transe permitam colocar ou permitam que emerjam processos que não têm sido sensíveis à representação consciente da ação, mas que estão configurados numa subjetividade, ou também compartilho o que Maurício falava, não todo o que emerge nos organismos emerge no nível da subjetividade. Precisamente um dos problemas que nós temos é, a vezes, como a nossa própria subjetividade bloqueia, entre aspas, registros do corpo. Essa é uma coisa que chama muito minha atenção. E esse bloqueio de registros do corpo pode aparecer em determinadas formas de trabalho que não necessariamente tem como foco a intencionalidade ou os processos de representação. Aliás, eu tenho uma visão que a mudança na psicoterapia nunca acontece por uma intencionalidade. É um evento que gera sentidos subjetivos alternativos e abre um caminho que surpreende a pessoa e que surpreende o próprio terapeuta. Então tem coisas muito simples que eu acho que são muito complexas. Vou colocar só um exemplo. Este é um exemplo que é feio. Bueno, não feio, todos não fazemos xixi, não é também. Mas eu estava num congresso, estava num simpósio. Então você sabe, quando você está conversando com as pessoas, você tem outro foco. Quando me sentei, que veio a solenidade para começar, eu tinha uma colega do meu lado, de mais reconhecimento mundial e mais idade do que eu, mas era minha amiga, que era Denise Jodelete. E de pronto senti um desejo de fazer xixi inacreditável. Eu falei para ela, Denise, você fala no meu lugar, eu saio um momento, vou ao banheiro, e quando eu volto, eu falo. E ela, que é uma pessoa muito simples, muito gente boa, me diz, Fernando, o problema é que algumas pessoas vão a vir aqui para te ouvir a você e outras para me ouvir a mim. Bem, resultado, fiquei. Gente, quando eu comecei a falar, desapareceu a necessidade do corpo. Desapareceu, se acabou. E falei todo o tempo, depois participei da discussão. E quando, você sabe, quando termina um simpósio, as pessoas vêm a você. Gente, quando eu comecei a responder as primeiras perguntas, o xixi me chegou aqui. Falei, gente, com licença, saí correndo ao banheiro.
No, eso parece una piada, mas no es. Vamos, prestamos un vasito. ¿Saben por qué no es? ¿Cuántas urgencias de nuestro cuerpo fican sepultadas pelos focos de nuestra emocionalidad y nuestra proyección simbólica actual? Eso es una cosa que hoy a mí me intriga profundamente como pesquisador. Y precisamente uno de los valores que yo veo en este camino abierto pelo Mauricio es cómo usar a hipnosis como un recurso que está além das racionalidades precisamente para estimular